hoje é sobre o artigo The Singularity System. O artigo são de dois pesquisadores que trabalhavam na Microsoft Research. Primeiro, vamos ao contexto. Nos últimos anos, linguagem de programação, a comunidade de linguagem de programação fez um grande esforço e tiveram melhoras para questão de linguagens seguras. Aí, esse conhecimento pode ser aplicado para sistemas operacionais. Então, o artigo lida com esse questionamento. Se é possível sistemas operacionais adquirirem esse conhecimento de linguagens de programação que são seguras. O que significa falar que uma linguagem de programação é segura? Significa dizer que a linguagem tem uma precisão semântica. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda linha de código é semanticamente precisa. Ou seja, tudo é definido. Então, não pode ter nada que não é não definido. O que é não definido? Então, vamos usar um exemplo. Suponha que eu quero somar A mais B. Aí eu posso fazer, então, usando mais A vírgula B. Isso aqui sempre vai dar a soma de dois números. Sempre eu vou fazer dois números, a soma vai dar a soma. Como o computador ele é finito, vai dar o problema com precisão finita, vai dar o problema de underflow e overflow. Certo? Então, se o overflow não estiver definido, isso é um caso de não definição. Então, nesse caso, a linguagem ela não é segura porque ela não tem precisão semântica. Então, você tem que definir o que fazer quando tiver um overflow ou um underflow. Isso é perigoso por quê? Quando tiver um overflow, pode, então, correr risco de segurança. Pode aproveitar-se dessa falha para acessar posições inválidas de memória. Então, para a linguagem ser segura, ela tem que definir o caso do overflow. Vamos a um exemplo de precisão semântica. Suponhamos que eu tenho A de I, float de X. Quando é que isso aqui vai ser correto? Quando, primeiro, X poder ter o tipo float, fazer o cast para float. O A for um array de floats e o I for um inteiro no intervalo do arranjo de A. O X, para ser um float, pode ser checado em tempo de compilação. O A ser um array de float pode ser checado em tempo de compilação. Então, o compilador faz a análise estática da sequência de tipos e operações. Então, por exemplo, aqui o X e o A. Já o I está inteiro no intervalo do A, tem que ser feito em tempo de execução. Por quê? Porque a gente só vai saber o valor de I em tempo de execução. Então, essa frase, o que vai acontecer? O compilador vai ter que inserir novas instruções para fazer essa checagem. Então, quem insere o código? O compilador. Então, o computador, quando ele gera o código executável, o objeto, ele vai inserir instruções para fazer essa checagem de que o I está no intervalo correto. Claro que essa checagem vai ter um custo adicional. Por isso que linguagens que a gente chama de seguras, elas têm esse custo adicional das checagens. É o preço que você paga para ser seguro. Então, exemplos de linguagens que não são seguras, são parcialmente seguras e são seguras. Exemplos de linguagens que não são seguras, a gente tem C e C++. A gente tem lá aritmética de ponteiro, por exemplo.
Linguagem parcialmente segura é Java. Java não é totalmente seguro, porque Java aceita executar código nativo. Outro exemplo é C#. Exemplos de linguagens seguras nós temos o Sing Sharp, que é o que o artigo utiliza, Rust, Go, Python, Haskell. Uma linguagem vai ser segura de tipo se ela não permitir operações ou convenções que violam as regras do sistema de tipo. Por exemplo, suponha que agora eu tenho um exemplo que se chama da função full com parâmetros y. Tá? Como é que isso implica na modularidade do sistema? Isso vai afetar a modularidade do sistema. Por quê? Porque se isso aqui não for uma linguagem segura, eu vou ter que precisar saber o que todo o programa faz, todo o sistema faz, para entender se vai ser seguro encontrar esse código. Então, essa questão da linguagem ser segura, ela permite ter modularidade. Porque se a linguagem não for segura, eu não vou poder provar que esse pedaço de código é seguro. Eu vou ter que entender todo o código para entender se esse pedaço é seguro. Então, isso afeta a modularidade do código. Então, cada módulo também vai ter um conjunto de especificações falando quais são os pré-requisitos, os pós-requisitos e os invariantes. A gente vai falar que um programa ele é seguro na questão de memória se os programas garantirem que terão acesso a posições de memórias apenas nos quais eles têm permissão de acesso. Então, a memória vai se garantir que ela vai ser segura de memória se o programa acessar as posições de memória que ele deveria acessar. Como é que a gente consegue quebrar isso? Então, exemplos de características da linguagem que permitem a gente quebrar se uma linguagem ela é segura em memória são, por exemplo, se tiver aritmética de ponteiro, posso fazer conta com ponteiro e pular para uma área que eu poderia não ter acesso. Fazer o casting de um tipo para outro, que não poderia fazer, não faria sentido. Por exemplo, transformar um número de ponto flutuante para um array. Então, eu conseguiria talvez acessar uma outra memória. Faltar operadores em build na linguagem para fazer a checagem se eu estou acessando o array ou não. Também faltar na linguagem, checar se eu estou lidando com ponteiros nulos. Se o programa puder fazer dealocação, por exemplo, free, C++, RC, e aí ele pode depois usar ponteiros que estão apontando para regiões que foram free, então, que a gente chama de entangling pointers. Nesse caso, então, o que é melhor a linguagem fazer? É melhor a linguagem usar coletores de lixo, garbage collector, para a própria linguagem lidar com alocação e dealocação, para evitar exatamente o ponteiro apontar para uma área que deveria ter sido free e pode estar apontando para algum lixo. Quais erros que não podem acontecer numa linguagem que é segura no acesso à memória? Então, uma linguagem que é segura no acesso à memória não deveria ter o segmentation fault, nem ending pointers, nem overflow. Por quê? Segmentation fault é uma falha que você acessa uma área que você não deveria permitir, ou ter, por exemplo, um ponteiro nulo. Ending pointers você não deveria ter, porque você deveria controlar a alocação da alocação. E o overflow, a linguagem tem que ter claro, definida o que ela faz para cada caso. Uma linguagem vai ser segura de tipos se ela tiver uma linguagem de programação onde os tipos são bem definidos.
C, por exemplo, permite você fazer typecastings, né, que aí vai além dos tipos. Aí você pode ter um operador que só pode ter uma operação e pode fazer outros depois com cache. Isso não é bom. Por exemplo, de checar se a linguagem tem um tipo definido. Você pode ter um conjunto de tipos e vai ter também definido o conjunto de operações. Aí imagine que eu crio o objeto A de tipo T e vai ter conjunto de operações. Aí eu aplico uma operação O no objeto A. O sistema, então, vai precisar checar se o tipo do A permite executar a operação O. Tá? Dessa maneira, você garante que é seguro em tipo. O compilador vai checar isso de forma estática. E quando for checagem em execução, a gente chama isso de checagem dinâmica. Segurança de memória e segurança de tipo são dois requisitos para falar que uma linguagem ela é segura. Uma linguagem é segura se ela for segura em tipo e segura em acesso à memória. Qual que é a motivação e pergunta principal do artigo do Singularity? Nós então temos que ver se o sistema operacional pode ter benefícios de usar linguagens seguras. Acesso à memória seguros entre processos, né? Ou entre o processo e o kernel. A gente quer, então, ter acesso seguro entre processos ou entre o processo e o kernel. O acesso à memória segura entre processos, como que a gente faz isso? Hoje em dia a gente faz isso usando, para cada processo a gente tem uma tabela de páginas diferente. Cada processo tem sua tabela de páginas. Como que a gente garante segurança de acesso à memória entre o processo e o kernel? A gente tem que o kernel e o processo roda no modo usuário, e você tem o kernel que roda no modo kernel. Então, o uso do modo, né, privilegiado que garante aí essa segurança no acesso à memória. Com uma linguagem que é segura, você pode conseguir também essas propriedades sem precisar do suporte de hardware. Então, você pode conseguir que o kernel e o espaço de usuário rodem no mesmo modo de privilégio, porém não vai ter problema de acesso se você usar uma linguagem segura. Os princípios de projeto do artigo são 3. Primeiro é que software que não é confiável não deveria causar falha no sistema. Então, se tiver um aplicativo, o aplicativo falhou, ele não deveria, né, crashar o sistema operacional. O sistema operacional deveria continuar funcionando. Segundo, é o uso de linguagens seguras. E o terceiro é você ter módulos que são autodescritivos. O que é isso? É você ter uma especificação do que o módulo faz, para garantir a questão da linguagem ser segura e garantir que os módulos são seguros. Como é que é a estrutura do sistema de singularidade? Então, a arquitetura dele é uma arquitetura de microkernel. Por quê? Porque ele vai implementar processos e interprocess communication, comunicação entre processos no kernel. Os outros sistemas, como sistema de arquivo, IVM e tudo mais, fica no espaço de usuário. O Singularity System utilizou a linguagem de C# derivada do C#. E aí eles provêm duas abstrações. O Software Isolated Process, que é o processo de software isolado, chamado de SIP, e canais para fazer a comunicação, que é o IPC, né? Comunicações entre processos. Você tem a parte do processo, que é o CIF, e a parte do IPC, que é a comunicação entre processos. Aqui nós temos a figura da estrutura do Singularity System, que é a figura 1 do artigo. A gente tem que o Software Isolated Process é um SIP, então essa figura aqui. E cada SIP tem a parte de execução, que é o chamado de runtime. E um processo comunica com o outro através de mensagens, que chamam de channel. O kernel e as aplicações, eles rodam, tá no mesmo modo de privilégio, eles rodam no Ring 7, o que é diferente dos outros sistemas operacionais.
Então, a ideia principal é que, apesar de haver uma separação entre o espaço de usuário e o kernel, eles vão rodar no mesmo modo de privilégio, que é o link zero. Como isso é possível? Como é que você garante essa separação? Você garante essa separação através do uso de linguagens de tipos seguros que vão garantir que o acesso à memória será seguro. Então, você vai ter duas propriedades, que é o tipo da linguagem seguro e o acesso à memória é seguro. Linguagens com memória seguras trazem um custo adicional que precisam inserir instruções para garantir o bounding checks. Então, tem que garantir em tempo de execução que o código é seguro. Aí o artigo dá um exemplo aí, né, que para algumas aplicações o custo adicional deles vai ser 4%, enquanto o custo adicional para fazer chamadas do kernel seria de 38%. No caso dele, chamada do kernel não seria apenas uma chamada de uma função, porque isso é no mesmo modo. Então, não teria esse custo adicional de chamar o kernel e ter que mudar o modo de privilégio. Então, o argumento deles é que o custo de fazer a checagem de tempo de execução se paga porque chamadas do sistema vão ficar mais baratas. Além disso, para fazer o código ficar mais eficiente, eles usaram um compilador chamado Bartok, que é um compilador para C#. Enquanto o Java, né, o Java gera um bytecode intermediário para ser executado pela máquina virtual Java, o Bartok ele vai gerar código de instrução nativo direto para o hardware. Então, eles argumentam que isso vai ser mais eficiente. Aí a tabela 1 do artigo mostra qual o gasto de memória para um processo Hello World simples. O que ele quer mostrar aqui é que ele fez aqui no Singularity, que ele só pode fazer com o C#. Então ele fez com o Garbage Collector. Gastou 408 KB, que é em torno da mesma ordem de grandeza que os outros. Então ele está mostrando aqui que, apesar do compilador inserir instruções, esse conjunto de instruções não vai fazer o código ficar muito grande. Então, ele está mostrando que está na mesma ordem de grandeza que os demais. A segunda otimização que ele tem é que ele chama de tree shake. Então, ele faz uma otimização de memória, que ele faz uma análise de variáveis e funções que o código não acessa. Então, na tabela 2 do artigo, ele mostra que o kernel do Singularity vai gastar a mesma ordem de grandeza que vai ter, usando o tree shake, a ordem de grandeza dele vai cair pela metade. E certas aplicações vão aumentar até 3/4, que vai reduzir a questão do tamanho do código. Então, aqui termina a primeira parte da aula do vídeo sobre Singularity. Obrigado e até o próximo vídeo.